Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindas a mais um encontro, né? Hoje, dia 6 de junho de 2025. Esse é o sexto encontro dos Ciclos Florescer. E hoje é, eu quero trazer aqui, né, e apresentar uma pessoa bem especial, onde ela vai estar falando sobre um tema que às vezes a gente até evita, né? Mas que ele é essencial para nossa autonomia, o bem-estar, né? Que é sobre dinheiro, né? Finanças. E quantas vezes nós nos sentimos distantes, né, dessa relação saudável, né? Eu diria, com as finanças. Eu acho que às vezes é, por questões de medo, ou até mesmo de culpa, ou falta de conhecimento. Então, acho que falar sobre dinheiro com consciência, né, é também um caminho de cura, né, Renata? É algo que nos liberta, né, que nos traz realização também. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, né, nesse encontro com a querida Renata. Eu não sei pronunciar bem o sobrenome dela, mas ela vai falar para a gente. Então, como o conhecimento financeiro ele pode transformar vidas, né, inclusive a nossa. Então, fica com você, Renata. Obrigada, Alane. Mirla, Verônica, que bom que vocês estão aqui ao vivo, conseguiram, e para todo mundo que escutar a gravação também. Eu me chamo Renata Koschenborger, é um sobrenome alemão, a pronúncia é Kochenborger, e é difícil de falar mesmo. E eu estou no mundo financeiro há 25 anos, trabalhando em grandes instituições financeiras, nos últimos 2 anos em cooperativas, que foi uma outra experiência que eu tive recentemente. Quando a Lani convidou para a gente vir falar sobre algum tema, de pronto eu pensei assim: o que que eu mais faço na vida nos últimos tempos? É falar de dinheiro, é lidar com dinheiro, é estar neste meio, né? E mesmo assim, Lani, te confesso que nos últimos 2 dias eu já senti meu coração vibrando. Eu disse assim: meu Deus, será que eu vou conseguir passar com clareza os assuntos, da maneira que eles se movem dentro de mim e da maneira que se tornem claros também, né, para quem escuta. E aqui entra um ponto bem interessante, que um dos maiores desafios também de falar de dinheiro é saber qual linha a gente vai pegar, porque é muito abrangente. Falar de dinheiro é falar de vida, né? Não é só falar de dinheiro em si, né? Então, eu fiquei nesse dilema. Confesso que eu pesquisei bastante coisa fora do meu meio ali e descobri coisas interessantíssimas, e já te agradeço pelo convite, Lani, porque isso gera um movimento, né? Assim, e vou tentar trazer, vou deixar referências aqui também, mas vou tentar trazer as coisas que me tocaram, né, para a gente poder, para agregar um pouco aqui nesse nosso caminho, né, de liberdade. Porque eu digo que finanças, como esse movimento de gerir o dinheiro, ele realmente transforma e salva vidas, né? Cria pontes e salva vidas. A gente vai falar um pouco disso agora. Mas eu vou convidar primeiro, antes de tudo, para que a gente feche os olhos, para a gente abrir esse campo nesse momento, né? Eu, nessa madrugada, preparei uma abertura aqui para a gente. E é importante que a gente possa trazer uma consciência para a nossa respiração nesse momento, se permitindo respirar bem profundamente, soltar o ar também com profundidade, dando um comando para que o corpo, ao perceber essa respiração, ele vá se permitindo relaxar. Cada parte do nosso corpo escaneada e relaxada. E a consciência na respiração.
E hoje, dia 6/6/2025, a gente abre esse campo para falar de dinheiro rezando, pedindo para o amado Deus, Pai, Mãe, Vida, estar presente aqui conosco. Nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos com a tua bênção, para aprendermos a caminhar com mais confiança e liberdade, com a certeza de estarmos fazendo a nossa parte, de estarmos assumindo a responsabilidade através das nossas escolhas. Hoje, nesse dia, nós escolhemos estar aqui para aprender, para trocar uns com os outros e também com os que amamos, para falarmos sobre educação financeira e como essa aplicação prática pode construir pontes, pode derrubar muros e pode salvar vidas. Dai-nos, querido Deus, sempre a sabedoria para fazermos bom uso de todos os recursos que passarem por nossas mãos e compaixão para partilharmos todas as bênçãos recebidas. Amém. E agora eu fiz um vídeo para vocês. Eu só mudei a legenda, que esse vídeo foi feito há um tempo atrás para uma aula de patchwork, que era do estudo do patchwork, para uma apresentação que a gente tinha que fazer, e eu achei que ele cabia muito bem aqui para a gente fazer a abertura desse nosso assunto, né? Eu só vou precisar que vocês me digam se vocês estão ouvindo o som. Calma aí. Desse copo com essa água turva, Dá para escutar? Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. dia Só um desse pouquinho. copo com essa água turva. E como é que tá, Alane? Tá muito baixinho? Tá muito alto? Tá bom, Tá bom? Tá. bem audível. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Trago aqui uma analogia desse copo com essa água turva e com essa sujeira embaixo, com a nossa relação com o dinheiro. Imagina que essa água que começa a jorrar nesse copo é o momento que a gente decide olhar para a nossa relação com o dinheiro. Então a gente está olhando, quanto mais a gente olha, aquilo que estava turvo, não estava claro, mas estava tranquilo, não estava mexido, começa a ficar incômodo, porque traz toda aquela inconsciência em relação aos nossos gastos, aos nossos investimentos, a como a gente produz o dinheiro, ela traz tudo à tona, né? E trazendo à tona, isso fica num primeiro momento incômodo. A gente precisa aceitar que é incômodo olhar para essas questões quando a gente não está habituado a isso. Porém, com a nossa persistência, com a nossa insistência em colocar consciência em aprender, em querer aprender mais sobre essa nossa relação com o dinheiro, a magia começa a acontecer. E que magia é essa? É a clareza. É o que antes estava turvo, calmo, mas turvo, começa a ficar claro, começa a ficar transparente, nos permitindo ter uma água, em analogia, uma relação com o dinheiro que nutra a nossa vida, que seja suficiente para nutrir a nossa vida de uma forma saudável. E aqui nessa experiência, que foi uma experiência que eu fiz junto com a minha filha, a gente pode ver que por mais que a gente coloque água, tem umas sujeirinhas, alguns pontinhos lá no fundo que insistem em permanecer, né? Esses pontinhos eu trago comigo que são os eternos aprendizados, que a gente nunca está pronto, que conforme o mundo muda, a nossa relação com o dinheiro também precisa se atualizar,
né? E a gente vê isso por esse número inúmeras tecnologias, né, que surgiram nos últimos tempos em relação ao dinheiro. Mas olha que lindeza que fica essa água a partir do momento que a gente coloca a consciência. E olha quem apareceu nessa nossa gravação para se nutrir dessa água que é limpa. E aqui eu trago que esse gato que está se nutrindo dessa água representa o dinheiro nutrindo a nossa vida. Parece que a gente combinou, né, Elane? Como você fez a abertura e não foi combinado. Não é interessante. Trago aqui uma Ai, deixa eu analogia bloquear aqui desse que eu quero copo. voltar lá pra. Eu só queria tirar essa. Deixa eu botar aqui. Eu quero tirar isso aqui. Ai, Trago que aqui uma coisa. analogia. Deixa eu voltar. Não, não consegui tirar. Bom, vou deixar essa barra, vou botar aqui para baixo, ver se eu consigo ocultar. Trago aqui uma analogia Tá um pouquinho, desse Lani. copo com essa água turva e com essa. Por que eu não tô conseguindo? Agora deu certo. Vocês estão vendo a tela, né? Ai, meu Trago Deus, aqui ela, uma ela, ela analogia anda, eu não sei desse. por quê. Porque eu acho que você tem que parar o. Tem um pausazinho quando o vídeo começa. Acho que você tem que ser mais rápido e clicar para pausar Vamos a ver. apresentação. Ah lá, ó. Tá rodando. Tem um pausa. Pausa. Tra- Pausa. E Consegui. daí eu volto para a tela aqui. Agora vai dar. Uhum. Pronto. Agora tá resolvido. Eu e os desafios tecnológicos, né? Meu Deus. Mas é Aqui, sempre assim. tá. Então aqui eu fiz apenas um pequeno lembrete, já que eu comentei ali que é muito assunto, né, para a gente falar sobre finanças, né? Finanças, elas são a gestão, né, do dinheiro das empresas e por que que elas transformam a vida, né? Hoje a gente tem aí uma estimativa que cerca de mais de 70% da população brasileira está endividada. E muita grande parte disso é o não saber como fazer fazer os movimentos para poder sair dessa situação ou enfrentar ou decidir ver que a gente falou ali no vídeo, né? Então vai ter sempre um gatilho que é quando, como e por que que eu decido olhar para o dinheiro, né? Quando eu decidi ver realmente, né? E E daí a gente tem várias situações. E eu falei para vocês que eu fiz algumas pesquisas aqui, né? E eu deparei com uma pessoa que me surpreendeu bastante, que eu aconselho ver, que é Kézia, é o nome dela, não sei se vocês conhecem, que ela fez uma apresentação no TED, agora eu não lembro de que cidade, mas depois eu partilho aqui. Inclusive hoje ela também está dando uma aula sobre, coincidentemente no mesmo dia que eu, sobre dia e horário, sobre o conhecimento financeiro, mas ela é uma mulher negra que estava altamente endividada e que ela decidiu que ela precisava mudar a vida dela, que aquilo não estava dando certo. E ela começou a buscar cursos, educação na internet, que hoje a gente tem muita coisa gratuita. Começou a estudar e começou a aplicar conhecimentos simples do que tinha, do que tinha ali na internet, que é um pouco do que a gente traz aqui. E daí ela decidiu, e ela conta muito bem a história dela, resumidamente, um dinheiro que ela ganhou de auxílio do governo, ela conseguiu pagar um curso mais aprofundado e começou a ajudar. Ela queria resolver um problema dela, não era resolver um problema das outras pessoas. Mas resolvendo o problema dela, que era o problema de mais de 70% que é o problema de mais de 70% da população brasileira, ela conseguiu começar a ajudar um vizinho, ajudar outra pessoa e ver que aquilo dava resultado, e um começou a chamar o outro, e ela se tornou uma das pessoas que mais transformou vidas, passando um conhecimento básico no meio dela.
Então é uma história lindíssima de transformação. E eu não conhecia, gente. É outra coisa. E ela fala que conhecimento transforma vidas e eu não conhecia. Eu descobri assim, eu disse, né, os caminhos vão se abrindo. Então, no que se baseia primeiro, né? A questão financeira. Se hoje fosse perguntado para algum de nós, como que está exatamente a nossa situação financeira? A gente consegue dizer com clareza? Eu ganho tanto, eu tenho tanto, ou eu devo tanto de um financiamento, um tal juro. Eu consigo ter a clareza exata? Essa é uma pergunta que cada um pode se fazer, né? Porque a gente precisa ter, querer ver, né? Saber como está essa situação, né? Decidir assim, eu acho que tá assim, vamos botar um pouquinho de água nesse caldeirão ali e vamos deixar vir à tona o que não estava sendo visto. E daí a gente pode perceber que o dinheiro muitas vezes está escoando em coisas que a gente nem tem tanto interesse. Mas às vezes por alguma ansiedade, por alguma distração, a gente acaba desviando esse recurso para algo que não alimenta a nossa alma, digamos assim. Esse é um ponto, né? Outras vezes a gente pode se surpreender com os gastos diários, com aqueles que não estão planejados no nosso orçamento, né? Então, o querer ver, o estar disposto a ver, ele vai trazer muito direcionamento, muita, como que eu vou dizer? Ele vai trazer até um certo incômodo, porque ele vai mexer com outros pontos da nossa vida, que a gente vai falar um pouco adiante, que são diz respeito às ciências comportamentais, né? Por que que a gente age com o dinheiro como a gente age, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu trago aqui é os objetivos, né? É a gente ter objetivos financeiros, de ter objetivos claros. Então, um exemplo do endividamento. Estou endividado, meu objetivo é sanar minhas dívidas. Mas não pode ser o único objetivo. A gente fala aqui de objetivos financeiros, porque senão eu vou sanar minha dívida, eu estou sem um outro objetivo, eu vou fazer mais uma dívida para continuar a ter um objetivo. Porque na vida a gente busca objetivos, né? E aqui a gente não precisa se limitar, né, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. A gente precisa dizer, esse é meu objetivo. E a gente pode dividir esses objetivos em curto, médio e longo prazo, se ficar melhor para a gente poder visualizar, né? E poder colocar ali, e a gente pode até se surpreender depois, que se a gente for bastante disciplinado nas nossas decisões, a gente pode até transferir alguns objetivos de longo prazo para o médio prazo e de um médio prazo para um curto prazo. Então, isso é muito interessante e acontece, né? Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente cria o objetivo, que a gente olha onde é que a gente está na situação financeira, a gente precisa também olhar para os nossos gastos, né? Aonde que a gente está investindo, né, esses recursos, né? Como que a gente está usando esses recursos, né? E a partir desse momento, optar por uma reserva financeira, porque mesmo que em algum momento eu tenha que controlar alguma coisa um pouco mais do que outra, optar por uma reserva financeira, né? Porque é ela que vai poder gerar a liberdade que a gente procura. E ela se torna, a reserva financeira é um hábito. É um hábito que é muito difícil num determinado momento, né? Para quem não é acostumado, mas ela se torna um hábito. E aqui entra algo muito interessante, que a gente hoje já tem a automatização dos investimentos, num sentido de, por exemplo, no momento que eu tomei a minha decisão consciente que eu vou guardar 10% do meu salário, eu já posso programar que isso aconteça de forma automática, para que eu não precise tomar essa decisão todos os meses. E aí a gente vai ter um pouco das ciências comportamentais falam disso, que a gente tem o viés da inércia, ou seja, a gente, por que que as empresas investem tanto em pagamentos recorrentes?
porque a gente acha muito chato, às vezes, perder o tempo para pedir para cancelar, para tirar um débito automático. Esse é o viés da inércia que a gente tem. A gente quer economizar energia. Tomar uma decisão de guardar dinheiro todos os meses pode ser difícil. Mas se eu tomei uma decisão em que isso vai acontecer automaticamente, já está comprovado que vai ficar mais fácil. Porque eu não vou lá, já que está debitando, eu não vou lá cancelar, né? Então é uma dica que fica assim também para que a ferramenta, a digitalização, né, esse investimento em tecnologia nos ajuda é automatizar esses nossos investimentos, né? Isso aí é bem interessante para nos ajudar, sim, nessa reserva financeira. E daí aqui no item 4 e no item 5 eu juntei um pouco para falar de planejamento financeiro e ciências comportamentais. Isso aqui seria o casamento perfeito. Ou seja, o dinheiro, ele não é só um assunto matemático, não é só um assunto de planejamento financeiro, ele é um assunto emocional. A gente é regido por as nossas emoções, porque nós somos seres emocionais. E daí existe uma série de teorias ali que unidas, que a gente tendo consciência que a gente é um ser emocional e que muitas vezes a gente vai tomar decisões mais emocionais do que racionais, se a gente tem um planejamento financeiro, a gente consegue errar menos. A gente consegue estar mais atento ao que a gente planejou e trabalhar nesse viés das perspectivas, da teoria das perspectivas, que é ela surgiu ali de um psicólogo, não sei se vocês conhecem, Daniel Kahneman, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo, justamente por trazer esses assuntos e o quanto comprovar ali nas dinâmicas de pesquisa dele o quanto as ciências comportamentais influem nas nossas decisões financeiras. Né? Então somos seres emocionais. A gente não pode se esquecer disso. Para tomar as nossas decisões, o mundo ideal seria que a gente pudesse unir esses dois pontos. Perceber as nossas emoções e nos embasar ali na questão do nosso planejamento, pedir ajuda se for necessário, de pessoas. E aqui entra um outro ponto que eu até não coloquei aqui, mas que é muito importante. A gente ainda tem uma questão nas finanças que é o tabu, né? A gente, hoje, se a gente for comparar num nível mais aprofundado, as finanças estão com um tabu maior, falar de dinheiro, quanto eu ganho, como que eu faço com o meu dinheiro, eu estou no vermelho, ele é um tabu maior do que falar de sexo, hoje em dia. Teve até um exemplo do Eduardo Amuri, eu acho muito do que eu trouxe aqui é do trabalho dele, é fantástico o trabalho dele, que ele diz assim que o homem é capaz de falar que broxou, mas não fala que está no vermelho. Eu tenho um livro dele aqui. No Eduardo Amuri, Do- eu acho fantástico, eu super aconselho a seguir e buscar os conhecimentos deles, porque ele traz essa perspectiva bem abrangente, né? Assim, da visão do financeiro, né? E daí aqui eu até trago um ponto bem interessante, né? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho para ver vocês. Só um É pouquinho. interessante, Renata, se falando aí, né? Eu acho que nos últimos anos, há 10 anos, né? Eu diria, desde que eu comecei nesse movimento do autoconhecimento, né? Eu tenho ganhado Uhum, muita maturidade, financeira. É, por exemplo, quando você fala sobre o hábito de você investir. Normalmente, o caminho que nós somos culturalmente, né, é, costumamos fazer.
É trabalhar, gastar para pagar depois, né? Você consome, fica devendo e seu salário já é destinado para pagar a conta. Ou seja, nós não temos o hábito de receber o dinheiro para poder usufruir dele, né? Primeiro você consome e depois paga. Exatamente. E aí, quando eu consegui ter essa consciência, essa maturidade, e eu passei a experimentar o hábito de ter reserva financeira para gastar, né, para investir naquilo que eu gosto e preciso, a vontade de gastar em coisas fúteis, ela diminui. E eu comparo muito isso com, por exemplo, eu deixei de comer doce, né? Eu reduzi o consumo do açúcar. Então, hoje, se eu comer doce, eu me sinto enjoada, eu me sinto, sabe assim, estranha. Não consigo mais ingerir tanto doce. Às vezes eu estou, no shopping com a minha filha e a gente já viveu essas duas realidades. Na época que eu era endividada com cartão de crédito e que a gente saía comprando e chegando em casa assim, cheia de dívidas no cartão. E hoje a realidade é outra. Eu falo, Carol, eu consigo entrar num shopping e vou lá, faço um lanche e volto para casa e eu não fico endividada. Eu não sinto mais a mesma necessidade que eu tinha. Parece que o desejo por consumir, ele diminui. Porque eu sei que eu tenho um recurso ali para investir naquilo, mas eu não sinto mais tanta necessidade. Então, quando você fala sobre essa coisa do comportamental, tem muita relação, né? É bem interessante. Muito, muito. E tu trouxe um ponto muito interessante, Lani, até agradeço, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito, o Eduardo Amor, ele fala muito disso. Ele é uma arma quando não é bem utilizado, né? Porque ele esconde, ele distrai a gente não vê onde está indo o dinheiro, só vê aquela fatura gigantesca depois para pagar, né? Então, ali nos anos 2000, ele separava. Tinha uma técnica, e é uma técnica que funciona, gente, funciona. Se a pessoa quiser se regrar, dá para fazer porque funciona muito bem. Hoje em dia, no mundo digital, ninguém mais carrega dinheiro em casa, mas se quiser, para poder fazer uma operação de choque, que eu digo assim, funciona, que é o tal dos envelopes coloridos, né? Então, você bota no envelope vermelho o que você vai gastar no supermercado, no envelope azul o que é para lazer, no envelope branco o que são as despesas da casa, sabe? Então você divide as despesas e você sabe que faltou aqui, você pode tirar ali, mas você está vendo aonde está indo o recurso. Dói mais. É diferente, assim, é aquilo que nós falamos no começo, é o ver aonde está indo, não é só tenho aqui, agora tenho uma surpresa. Gente, eu tô na menopausa, eu esqueço tudo. É uma loucura. Eu olho a minha fatura do cartão, eu tenho uma dificuldade, porque daí o nome, às vezes, da loja que a gente comprou não é o mesmo nome que aparece no cartão. E daí eu fiz no mês, assim, eu fico pensando, aonde eu comprei isso, que eu não lembro nem o que que é. Daí eu peço pro meu marido me ajudar a lembrar o que que era. Tá tudo certo, eu já sabia que tinha, mas eu sabe assim, então, quando a gente tem aquilo, né, e o cartão ele é desafiador nesse sentido, né? Quando a gente tem tudo bem discriminado, visto, muda, ajuda, auxilia nesse comportamental do hábito, né? Isso é um ponto interessante. E daí, aqui eu também quero trazer uma das referências, uma das coisas que o Daniel Kahneman fala na teoria das perspectivas é que a gente dá muito mais peso quando a gente perde alguma coisa do que quando a gente ganha alguma coisa. Por isso também é um pouco mais difícil a gente querer investir. A valorização do que a gente ganha, isso comprovado comportamentalmente, ela é menor do que o que a gente perde. E aí eu trago uma experiência pessoal minha, que eu viajei para Itália ano passado.
E tive a infelicidade de ser furtada, né, de perder dinheiro e o passaporte, enfim, perder, assim, foi um furto, está acontecendo muito lá na Itália, e eu fiquei muito desolada. Né, eu fiquei assim muito triste. Eu demorei assim para deu tudo certo, consegui ir pro consulado, consegui voltar tudo, mas eu demorei para digerir aquela perda. E no mesmo na mesma situação, uma semana depois, entrou um dinheiro que eu não estava esperando receber de uma empresa que eu tinha saído, que era uma participação de lucros, enfim, que eu não estava esperando receber, que meio que compensou aquela perda ali. Eu não fiquei um terço feliz, assim, tão impactada, por tanto tempo impactada, como que eu fiquei com a perda. Eu trago essa experiência assim porque é comprovado assim, a gente sabendo disso, a gente olhando para isso, como assim eu não dou valor, né? A gente começa a mudar a nossa consciência sobre o que nos acontece. Se a gente começa a mudar a nossa consciência sobre o que nos acontece, a gente também consegue mudar sobre quais vão ser as nossas atitudes, as nossas reações em relação àquilo que nos acontece. A gente começa a pensar que pode ter uma nova forma de fazer a mesma coisa. Ou seja, assim, sabe? Eu quero guardar dinheiro. Mas se eu sei que, né, comportamentalmente eu não dou tanto valor, eu vou olhar dando mais valor. Quando eu quiser fazer alguma coisa que antes poderia me faltar, eu teria que pensar um investimento em alguma coisa que eu gosto muito, que me dê prazer, e aqui entra um parênteses importante, é muito importante, é necessário, é indicado que a gente tenha uma reserva para prazer. Algo que a gente tenha prazer porque é importante, né? E a gente vai direcionar conforme a nossa necessidade, né? Se eu estou mais restrita na questão financeira em um determinado momento, não vou deixar de deixar uma verba, nem que seja pequena, para fazer um piquenique, para pegar e ir para uma praia, alguma coisa. Só vou diminuir o valor dela, mas eu tenho que dar um jeito de buscar uma mínima reserva que seja para momentos de prazer, que isso vai alimentar a nossa alma para continuar no desafio e fazer virar a chave daquilo que estava atrapalhando ali a nossa vida até esse momento, né? Esse é uma das questões ali que eu achei bem interessante, né? Deixa eu ver aqui. Qual que foi a outra parte que... Também fazendo um. Eu sou bem falastrona, Renata. Por favor, e Eu todas tenho- vocês, né, se quiserem, Verônica, Alzeide, Mirna, Uhum. tiverem que contribuir, às vezes a fala de uma pessoa, ela abre portas muito grandes para outra, né? Então é bem bacana. Eu adoro pegar os ganchos, né? São duas coisas. Primeiro, eu uso uma planilha há 20 anos. Há 20 anos. Né? Eu era bem jovem, adolescente na época, quando eu comecei a trabalhar. E desde então eu sempre fui muito apaixonada por planilhas, né? Nunca consegui me adaptar a escrever ou então usar aplicativos. Não, é a mesma planilha sempre. É óbvio que eu fui melhorando ela, né? Deixando ela mais personalizada. Mas ela já está tão no piloto automático que, por exemplo, eu vou numa loja, compro alguma coisa parcelada no cartão, automaticamente ali, no momento que eu estou passando o cartão, eu já estou no meu celular com ela no Google Drive aberta, já colocando o parcelamento nos seus devidos lugares, porque assim, eu sei exatamente tudo que entra, tudo que sai. É, Isso foi uma educação, né? Ou uma reeducação sobre lidar com as finanças. Um outro ponto é que, por exemplo, quando você falou sobre essa questão de que o dinheiro é um, é um dinheiro que, na verdade, muitas vezes a gente não ganha, não faz parte da nossa renda, das nossas receitas. No caso, é um dinheiro ilusório, virtual, é algo que nos é emprestado, né? E, por exemplo, a minha filha, ela mora fora. Em média, eu sei quais são os gastos, né, mensais dela e tal, eu sei das necessidades dela, e eu sempre deixava um cartão de crédito com ela. Só que é adolescente, né, tá aprendendo agora essa relação e tal, então sempre as contas, as urgências, as demandas, as necessidades, né, vai lá os cartão, vai lá os cartão. Então, o que que eu decidi adotar para que ela tivesse mais
essa inteireza com o dinheiro, né? Não, a partir de hoje você não vai mais usar o cartão. Eu vou te dar o dinheiro, porque de um jeito ou de outro eu vou ter que pagar o cartão. Então, acho que sai mais barato eu te dar o dinheiro na mão para que você se organize e use esse dinheiro, né? Porque usando o cartão fica sempre com aquela sensação que vai chegar a fatura e a mamãe vai dar o jeito dela de pagar, né? Então, são, assim, dois pontos que, para mim, fizeram muita diferença. Fazem. Sim, é muito, muito interessante esse ponto. O cartão, muito, ele é muito desafiador nesse quesito de aprendizagem. Eu uso muito, nunca parcelei uma fatura de cartão, assim, porque os juros são absurdos, né? E daí, se a gente entrar num conhecimento financeiro mais apurado, que é o dia a dia de bancos, a gente pode olhar tripés, assim, né? Quantas contas eu tenho em banco, quanto de tarifa eu pago nesses bancos, como que como que é a dinâmica de cobrança, o que está embutido, o que não está embutido, é olhar no detalhe para a conta, porque ali também, quando a gente fala ali naquele negócio de ver, escorre muito dinheiro por a gente não querer ver. E isso é algo que eu percebi, principalmente nas cooperativas, assim, que todas as pessoas são sócias, né? Nós somos sócios quando a gente entra numa cooperativa, a gente, diferente de um banco que a gente paga uma tarifa e vai para o investidor, numa cooperativa eu pago a mensalidade, mas é um dinheiro meu que retorna para mim. Mas são pouquíssimas pessoas que querem realmente saber onde está investido, como está investido, e daí a gente entra num perigo, porque a gente terceiriza o que é chato da gente ver, né? Que a gente acha que é difícil, né? Pode ter coisas, por isso que eu digo assim, o pedir ajuda também, e daí tem planejadores financeiros, tem pessoas incríveis na própria internet que a gente vai buscando, que a gente vai aprendendo de formas na troca, o falar, e é isso que o Eduardo Amori fala muito, é o falar sobre o dinheiro, ele traz portas incríveis. Porque quando a gente fala, a gente busca conhecer mais, né? E a gente buscando conhecer mais, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças. Então a gente precisa estar mais presente. E aqui eu trago algo muito importante e que eu já vi pessoas próximas e não tão próximas assim sofrerem e inclusive sofrerem muito e algumas não eram próximas, mas eu fiquei sabendo que realmente nem resistiram até decidiram, enfim, acabaram com a própria vida por não superar a questão das pirâmides financeiras, que acontece o tempo todo, mais do que a gente imagina, por causa do viés comportamental, porque é aquele momento daquela decisãozinha e no que se baseia uma pirâmide? Se baseia naquela questão assim, tu fica olhando o quanto tu tá perdendo se você não aplicar 5% com com o bandido, digamos assim, né? Que já tem mal intencionado. O banco está me pagando 1% no meu investimento. Mas eu conheço aquela pessoa, tá todo mundo investindo com eles estão me pagando 5%. Eu estou perdendo de ganhar 4% nessa, nessa jogada. Então, eu vi pessoas venderem carro, casa, botarem tudo ali e ter que lidar com o luto de uma decisão tomada por uma terceirização e usando esses viés comportamentais. Gente, é um luto. É um luto mesmo. Vou falar uma coisa bem pessoal aqui. Eu perdi minha irmã num acidente de carro em 2022. Foi uma das coisas mais terríveis assim que eu vivi. Passados alguns, sei lá, meses, eu não- tô meio fora da questão do tempo. Eu vi uma pessoa que eu amava, um casal que eu amava muito, e gostava perderem tudo. Todo o recurso por enganação financeira, por essas pirâmides ali. E aqui entra, e eu senti no corpo o mesmo calafrio, como se fosse um luto, assim, sabe?
porque é o financeiro, recomeça, com certeza, mas é uma dor muito profunda de uma vida de lutas e conquistas para serem, né, deixadas assim. E daí eu trago aqui uma lição muito importante sobre que eu carrego para mim e que eu falava com todos os meus clientes e falo para todo mundo que quer ouvir, e eu tenho isso no meu direcionamento, sabe? Se tem dinheiro, diversifica. Sempre, né? E o que que é o diversificar? Procura entender o seu próprio perfil, se a pessoa é mais agressiva. Quero botar, sei lá, uma parte do meu dinheiro com uma pirâmide. É Porque eu vou aquela sair coisa de porque eu não sei não que é colo- pirâmide. é aquela coisa de não colocar os ovos numa única cesta, né? Exatamente assim. Ah, vou botar tudo em imóvel. O que que aconteceu em Porto Alegre? Aquelas casas maravilhosas, aquelas mansões, patrimônios de milhões que viraram pó, né? Ah, o imóvel é seguro. Terra é sempre terra. Gente, quem garante? Só Deus, né? Dinheiro todo no banco, todo investido. Não sei. Eu trabalho em banco a vida inteira, mas todo no banco, não vou ter um terreno, não vou ter, sabe, assim, o diversificar, eu acho que é a chave para tudo. Porque os reveses da vida acontecem, mas pelo menos tu tens onde recorrer, né? Então, eu acho que essa é uma dica bem importante quando a pessoa começa a guardar dinheiro e ver render. Isso que a Lani falou também, acrescentando aqui, eu até botei ali eu usei a palavra viés contrário. E também aqui vou contar outra historinha para vocês, né? Tão importante quanto guardar dinheiro é se permitir gastar o dinheiro. Porque a gente tem um viés contrário também do hábito de guardar dinheiro. Então tá, eu comecei a guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. Descobri que ou algumas pessoas já guardam a vida inteira por uma questão familiar, enfim, já guardam desde sempre, que era o meu caso. Meu Deus, eu podia ser muito mais rica. Não, eu digo assim, eu me sinto rica, mas eu podia ter muito mais dinheiro hoje se eu não tivesse casado com meu marido. E eu não vou dizer que a culpa é dele, assim, eu vou dizer que a salvação é dele. Por quê? Quando a gente casou lá, muitos anos atrás, eu era a pessoa que economizava todos os meus recursos o tempo todo. E ele era a pessoa que parcelava em 10, 15 vezes o recurso, né? Às vezes eu parcelava um monte e o dinheiro lá. O que que... Eu era a pessoa que nunca saía para jantar fora. Eu odiava gastar com comida, porque, meu Deus do céu, né? É uma coisa que não cabia no meu modelo de vida, né? A família dele adorava, todo mundo saía, eu me dava uma culpa, uma dor de gastar aquele dinheiro, né? Assim, era uma coisa. Então, o que que eu senti no decorrer desses anos com os desafios e aprendizagens, assim? A gente se ajudou. Eu ajudei ele a entender o quanto era bacana e o quanto era prazeroso ter um pouco de dinheiro guardado, ir guardando um pouquinho, separar sempre um pouco, poder ter a tranquilidade de se dar um imprevisto. Nossa, não preciso sair desesperada aqui, passar por um estresse de luta e fuga, né? Porque eu tenho uma reserva. E ele me ensinou, e isso muito fortemente, que eu não posso sentir culpa por usufruir algo que eu guardei para ser usufruído. Então, gente, é o equilíbrio, é o caminho do meio, sabe? Assim, é um centro, e não é fácil achar, é mais fácil falar, mas não é tão fácil achar esse caminho do meio, assim, entre. E daí a gente põe vários pontos, um deles é a questão da gente estar vivendo mais, da própria longevidade, né? Que a gente precisa, né, ter esse olhar, porque ninguém sabe quando vai morrer. Pode ser amanhã, mas pode ser que eu vá viver até, né, sei lá, até 80 anos. E como é que vai ser a minha aposentadoria? Né? Então, essas questões são bem importantes de serem levadas em conta. E a gente precisa, para isso, querer ver, querer se conhecer, querer buscar como, né, como que as pessoas estão lidando com isso. Enfim, Lani, tá contigo. Outro gancho, né? Eu acho que a questão medo.
né? Eu acho assim uma palavra-chave, medo. Eu tenho alguns casos na família de pessoas de mais idade, né? E assim, essa nossa cultura, né, de ter essa mentalidade de que eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar para me respaldar na velhice, né? Quando eu tiver uma pessoa idosa, eu ter aquele aporte, né, uma aposentadoria, né, eu ter o recurso. E aí, por exemplo, ainda essa semana mesmo, né? Tem uma tia, ela já tem 84 anos, e ela tem uma certa reserva financeira, né? Ela não é uma pessoa rica, né? Mas ela tem algo guardado e ela vive aquela vida como se ela ainda estivesse trabalhando para garantir esse futuro. E muitas vezes eu chego para tentar, meio que assim, trazer mais clareza para ela de que ela trabalhou a vida inteira, o momento é esse que ela tem para usar esse recurso. Ela já está vivendo essa velhice, né? E assim, o que é curioso é que, por exemplo, se for fazer uma estimativa de que ela precise melhorar a condição de vida dela, ela mora sozinha numa casa, ela deveria ter alguém, mesmo que fosse, às vezes costumo falar para ela assim, ah, a senhora tem que ter pelo menos uma dama de companhia, porque ela recusa ter pessoas trabalhando na casa dela, né? Ah, mas eu não posso sustentar, eu não tenho condições para isso. Mas assim, tem condição, né? Então eu acho que muitas vezes o medo, ele é assim algo bem central, né, que está muito entrelaçado ali naquelas camadinhas mais ocultas, né, de que eu posso de repente, o dinheiro vai acabar, né? E eu vou passar necessidade. Então, acho que são mentalidades, né, cerceadas pelo medo, de que precisam ser trabalhadas, de que o dinheiro, ele está em constante movimento, ele só precisa ser bem gerenciado. Exatamente, Lani, exatamente. E, e a gente vê muito que tem muita gente que ganha muito dinheiro e está sempre sem dinheiro, né? Ou está sempre preocupada com o dinheiro. E aí entra um outro ponto importante que nem sempre ter muito dinheiro é ter tranquilidade em relação ao dinheiro. Porque tem vários casos de pessoas que têm muito dinheiro e têm medo de perder esse dinheiro, de como que vai gerenciar esse dinheiro e fica escrava do dinheiro. Eu visitava um cliente aqui que eu nunca esqueci daquilo, e vou trazer essa frase dele. Ele me disse assim, quando sentei na mesa dele: eu sempre tenho como regra almoçar com a minha família. Grande empresário aqui, da área da tecnologia de Floripa. Eu sempre tenho como prioridade almoçar com a minha família. Mas uma vez no mês eu não almoço com eles. Eu pego um monte de dinheiro aqui no cofre e jogo na frente da minha mesa e fico olhando para ele e me pergunto claramente quem que tá sendo dono de quem aqui na minha vida? Quem que tá dando as regras? É o dinheiro que tá me dando as regras? Ou sou eu que tô controlando o dinheiro? E aquilo, assim, é que foi tão inspirador, faz muitos anos que eu escutei isso, assim, mas eu não esperava escutar, assim, sabe, isso lá no meio da conversa, assim, falando, e foi muito interessante, sabe, as ferramentas, e daí as ferramentas que a pessoa usa para poder não perder a razão, né, não perder a razão no meio de toda essa emoção que atravessa a gente, né, quando a gente fala dessa parte financeira. Então, isso é bem importante, Eu né? acho que também acumular dinheiro é prejudicial. Quanto mais você fala sobre essas pessoas que aprenderam a investir, que isso se torna um hábito e a pessoa fica ali meio que policiando essa multiplicação do dinheiro e não desfruta. Você fica meio que hipnotizado por ver.
ele se multiplicar e você não, às vezes, vive uma vida meio que miserável, porque é como se Uhum. tivesse uma pena, né? Se torna um excesso, algo patológico mesmo, né? Assim como existe compulsões, né? Você, é como se você gerasse aquela compulsão de querer mais e mais e mais, e sua vida vai passando e o dinheiro está ali retido, porque o dinheiro, ele é para ser movimentado, né? Exatamente. E, inevitavelmente, todos nós vamos passar por questões de ter que olhar nossas reações a respeito do dinheiro, né? Seja quando tem uma mudança profissional, seja quando um pai, uma mãe, um filho fica doente, você começa a repensar, como que é isso, como que não é. Então, inevitavelmente, a gente vai cair nessa questão de perceber as nossas reações, né? Eu acho que esse é o ponto. E, e eu acho que para para resumir todo esse contexto, né? Eu acho que a gente precisa falar mais de dinheiro, mais abertamente, com as pessoas certas, em lugares seguros, sem vergonha, né? Do dinheiro, sem vergonha, porque às vezes o exemplo de como é o caso dessa pessoa, que como é que eu falei o nome dela? Deixa eu ver aqui, é a Zélia, vou passar para você certinho. Como é o exemplo dela que conseguiu transformar a própria vida, né? Agora eu não lembro o nome dela, que é Zélia, eu acho que é. E depois eu passo aqui. Outras pessoas podem transformar a vida com algum detalhe que não tinha passado pela cabeça, porque o óbvio tem que ser dito. A gente, quando está no mercado financeiro, no banco, a gente fala, porque usa termos técnicos, que é tão óbvio, porque a gente está a vida inteira fazendo aquilo. E entra uma pessoa lá, eu atendi engenheiros, são pessoas inteligentíssimas, pessoas que constroem grandes estruturas, e eles vinham lá com o papelzinho e eu ficava admirada, eu não acredito como é que ele não consegue enxergar isso, sabe assim, porque para mim era óbvio. Porque estava a vida toda fazendo aquilo. Ele deve pensar a mesma coisa. Se ele vai me falar de construir uma parede, uma casa, ele vai dizer como é que a pessoa não enxerga esse movimento, né? Então, tem que falar mais sobre dinheiro, sabe? Assim, a gente tem que botar na roda, porque o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, né? Então, esse é o recado que eu deixo aqui, assim, para que a gente fale mais de dinheiro, que a gente não tenha vergonha, que a gente não tenha medo de errar também, mas que a gente se permita ter diversificação, errar, aprender com os erros, sem que aquilo se torne traumático, né? E que caminhos assim, sabe? E também olhar para como a gente produz dinheiro na nossa vida, né? Como que o dinheiro passa pela gente, né? É por eu ser um trabalhador da CLT, é por eu criar alguma coisa, é por como que esse dinheiro chega até a gente. E se questionar se a única forma é essa. Ou melhor também, se questionar se a forma que o dinheiro chega na gente está deixando a gente feliz e grato pela forma que ele chega, né? Ou às vezes até reconhecer, né? Tem muitas mulheres que às vezes não trabalham fora e que sentem dor por não gerarem o próprio dinheiro e não reconhecem que elas estão gerando o recurso de outra forma, cuidando de outras coisas também, né? Então, são pontos de atenção que eu acho que fica para gente poder caminhar. E eu queria, acho que era uma horinha, Alane, ou quanto tempo que a gente tinha? Desculpa, não te perguntei. Não, né? Não tem um tempo delimitado. Fica à vontade. Eu quero contar para vocês uma coisa, né? Assim, a Alane me conhece um pouco mais, a Mirla também. Eu gosto muito, assim, das mensagens subliminares, dos comportamentais, enfim. E, e eu comprei um oráculo cantado. Eu não sei se tu chegou a adquirir o oráculo da Dani Garcia. Ainda não. Não, é um oráculo cantado. Daniele Garcia é uma pessoa que tem o dom da voz e ela criou um oráculo cantado. E antes da gente se reunir aqui, já na intenção do grupo, eu peguei uma carta para
É muito interessante, Lani, tu vai achar também. Eu peguei uma carta para trazer para esse grupo, né? Aqui a carta desse baralho cantado. É um baralho muito bonito, assim, ó. Ele tem essa filmagem e eu peguei a carta do número zero, a carta do louco, que é considerado o alquimista. Olha que bonita. E o que que ela fala? Ela fala da humildade. A Lani estava fazendo o estudo do livro da humildade, né, Lani? Agora que eu Ah, me lembrei sim, pegando sim. aqui. E eu vou ler para vocês e botar a música para a gente encerrar, Ai, trazendo um pouco dessa energia aqui que permeia tudo também, né? Vocês viram que a gente começou esse encontro rezando, porque eu acredito que a gente está muito nesse caminho assim de ver, vigiar e orar, né? Por tudo que a gente faz na vida. E o dinheiro é uma troca de energia, né? Então, por isso que eu trouxe um pouco disso. o Então, a dinheiro carta do é o louco, sustento, né? Nosso sustento, exatamente. garante nosso sustento. É sustento. Gen- Gente, e naquela filmagem que eu fiz, aquele gatinho apareceu depois que a água estava limpa. Foi uma loucura. Eu tava com a minha filha, o áudio original, que eu não botei por cima, eu dizia assim: Olha, o gatinho vindo aqui tomar água. Foi uma coisa assim, nutre a vida. Tipo, parece que foi muito fluido, foi um símbolo, né? Foi muito lindo. Daí aqui na carta diz assim: ó, só mesmo sendo louco para estar ora no início e ora no fim da jornada da criação. O alquimista é ao mesmo tempo quem dá o salto de fé, uma busca pela espiritualidade, como também é aquele que já chegou lá. E onde é o lá? Humilde, simples como uma criança, carrega consigo o bastão, o seu caduceu, onde a estranha cabeça de uma senhora representa a própria sabedoria. Ué, mas ele não era louco? Entre aspas, louco é quem me diz. Debocha o sábio dos sábios, tocando a sua flauta de arauto da natureza. O alquimista se sabe criança diante da grande sabedoria. Mas quem é que vê de cima as inúmeras possibilidades da criação? Ele quer criar, ele já criou. Ele é o artesão. Ele é o Aleph, o sopro divino em ação. Deixa eu Olha só. colocar aqui pra gente, então. Só um minutinho. Não sei se alguém sentiu de falar alguma coisa, quer perguntar alguma Fico coisa que tocou, à quer tirar alguma vontade. dúvida. Fiquem bem à vontade que. Fica, Oi? Desculpa. Alguém Verônica, falou alguma coisa? é, acho que Verônica está mutada. Está. Ah, agora sim. Pronto. Pode falar. Quando você falou, Renata, a Alane também fez algum comentário em relação. O dinheiro é mais emocional, porque a gente age com as nossas emoções em tudo, certo? É, não é uma pergunta, é o que você diria mais sobre essa questão emocional em relação ao dinheiro? Em todos os aspectos, no momento que você usa o dinheiro para fazer as suas compras necessárias, né? Ou no momento que você usa o dinheiro para com futilidades, eu não ficou muito claro para mim. Ok. Uhum. Que bom que você perguntou, Verônica. Vou trazer um exemplo prático, assim. É a decisão racional versus a decisão emocional. É a percepção desse caminho. Por exemplo, eu tenho um X valor para gastar no supermercado, né? E eu me planejei. Porque eu sou uma pessoa racional, eu sei que eu tenho aquele valor e que eu fiz aquela lista de coisas que eu vou lá no supermercado comprar. Muito bem. Eu tô lá no supermercado, fazendo as minhas compras, aparece uma promoção bem grande de um produto que eu não estava pensando muito, mas eu gosto, é algo que eu gosto de comer, por exemplo. E estava lá em promoção, ah, dois pacotes ou quatro pacotes por X valor. A emoção já me dá aquilo, nossa.
né? Eu vou perder, aquela sensação de perder, né? E tudo muito rápido passando pela emoção. Eu vou perder se eu não comprar agora. Eu acho que eu posso comprar. E daí eu vou lá e pego. Eu nem me toco que no valor, o valor de economia do que eu comprei, por exemplo, é 2 centavos. Porque ele botou lá assim, preço unitário 13,99, preço normal, preço unitário 13,98, preço normal R$ 4, leve 2, pague Amarelo, né? tanto. Mas é a Amarelo, né? palavra, A cor, exatamente, a cor. aquela cor, aquela palavra e aquela intenção já mudou. Mas eu me programei racionalmente, eu sei o que está ali. Mas a emoção daquele momento, porque gente, meu marido sabe, uma palavra promoção para mim é algo que eu tenho que lutar muito, porque é um ponto fraco meu, assim, porque eu acho que eu tô, né, ganhando alguma coisa ali se eu comprar na promoção, por exemplo. Essas coisas hoje em dia não. Gente, desculpa, entrou uma ligação no WhatsApp aqui, não sabia nem desligar, não sabia porque entrou pelo computador aqui, mas agora deu certo. Ah, Essas coisas não me comovem mais. sim, mas é um exemplo, tá, Verônica, só de como em pequenas coisas, gatilhos, né, as heurísticas que o Daniel, esse que ganhou o prêmio Nobel, o Daniel Kahneman fala, as heurísticas, os gatilhos mentais, que muitas vezes foram criados lá na nossa família de origem, quando criança, que vão desencadear essas sensações emocionais que nos fazem tomar uma decisão. Por exemplo, eu decidi que eu não vou comer aquele chocolate que está na minha gaveta lá, porque eu sei que, né, que eu me decidi que eu estou fazendo ali uma dieta e não vou comer. Então, o que que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que chavear a gaveta para dificultar de eu poder chegar lá. O que que acontece com o dinheiro? Às vezes a pessoa tem que esconder o dinheiro dela mesma. Sabe que alguma coisa vai surgir e ela sabe que está lá e ela pode mexer e ela não vai conseguir superar a emoção daquele momento de tirar o recurso que ela tinha planejado racionalmente usar de uma outra forma. Nesse sentido. É, acho que o caminho é a percepção, sem julgamento, sem culpa, mas a percepção, né? E eu acho que a gente precisa desconstruir, né, esses hábitos, porque é um hábito, os hábitos antigos, e é assim, não é um processo fácil. Não é um processo fácil justamente por conta dessa insegurança, né, da escassez, né, o medo da escassez. Então, gera uma insegurança. Mas, assim, a gente aprende esse caminho novo e diferente, né, de vivenciar o dinheiro com esse inverso, ou seja, deixar de trabalhar, consumir e pagar e passar a trabalhar, receber e gastar, ou investir, seja lá a terminologia que a pessoa, né, como ela percebe, né? Eu sempre falo assim, vamos colocar esse dinheiro para movimentar, né? Então, Movimento. em prol de mim. Mas é um É, caminho possível. Não é fácil, mas é possível. exatamente. Obrigada, Verônica, pela pergunta. Mais alguém gostaria de perguntar? Obrigada, Renata e Lani. Eu vou botar aqui, Lani. Tu queres falar, Lani? Eu acho também outro ponto fundamental que você trouxe, né? A questão de você é, ter o prazer, né? O lazer também um ponto central, né? De investir, né, em coisas que te dão alegria, que são prazerosas. Prazer alimenta a alma. E se a gente não tiver, não se permitir um prazer direcionado para aquilo que a gente gosta, a gente vai buscar o prazer através da distorção dele, que a gente chama que é o prazer negativo. Mas o prazer está na vida, é parte da vida. Se não vir para suprir na sua versão luminosa, vai vir na sua versão sombra. A gente precisa estar atento.
Então, essa aqui é a Dani Garcia. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem uma voz incrível. E daí cada carta do baralho, ela criou uma ou duas músicas. A única que tem, tem a abertura são quatro músicas aqui, mas a gente não vai botar as quatro, né? Ah, ela fala aqui na abertura da tríade, né? Que o louco ele pode estar falando de Deus, ele pode acessar a criança a partir do coração da criança e ele pode Alá, que é nome de Deus, né, que eles falam, e ele pode simplesmente descobrir o universo num café com amigos. É mais ou menos isso que a música quer tocar. E aqui eu quero fazer uma enquete com vocês. Qual das quatro vocês querem? As três de baixo, a primeira é só uma abertura. Qual das três músicas vocês sentem de escutar? Que chama. Eu gostei dessa, o que cabe no café. Verônica. Alguém mais quer votar? Também Pode gostei. repetir, Renato, por favor? Desculpa, Mirla. Eu É também a gostei. do café. Uhum. Ah, legal. Vamos Verônica. então. A Verônica também? Sim, por favor. A do café, né, Verônica? Sim. Ah, legal. Rivânia quer falar? O Zeide? Não sei se querem votar também. Acho que tá mutada. É, tá sem som, Rivânia. Então vamos nessa do Vamos. café, né? Então que a Ah, gente agora possa deu. assim. Abriu. Ah, Agora deu. Ah, Eu vou falar diferente então. Coração de criança. ah, Coração da criança. legal. Coração de criança, uma música bem alegre. É. Bem alegre. Vamos ver. Vamos botar o café que ganhou e depois a gente bota a de criança, se puder ficar, né? Pra a gente Oh, ver obrigada. as Obrigada. duas. Depois, só me falem como é que tá o som, que eu posso tá baixar se ficar muito ótimo, alto. tá bom. Então me diga, companheiro, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Me diga, companheiro, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Café pra mim é pretexto, eu nem ligo de beber. Ele cabe num contexto de amizade e bem-querer. Ele é fio condutor de uma prosa animada ou de um papo curador. Pra uma alma amargurada, um gole abre caminho para um ombro ou uma risada. Então me diga, companheiro, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Me diga, companheiro, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Cafezinho na padaria, dê bom dia ao padeiro. Cafezinho na doceria, elogio o confeiteiro. Gente que não te conhece e tem história pra contar. Só aprende quem merece, porque gosta de escutar, de olhar dentro do olho e ver o que ele tem pra dar. Então me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Café feito de pó, água, açúcar e calor. E se for café de vó, um cadinho de amor. Também pode ter lembrança, com cheiro de livro e bola, pro sabor de uma criança. Quando voltava da escola, o pãozinho com manteiga, requeijão ou mariola. Então me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Mas se o seu paladar do café não acha graça, pega um suco ou um chá,
um refresco ou uma cachaça. O que vale é ver o mundo de um jeito criativo, meu amigo lá no fundo. O que deixa a gente vivo é o olhar escancarado e um coração ativo. Então me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro no copinho de café. Me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro no copinho de café. Então me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro no copinho de café. Me diga, companheiro, o que é, porque cabe o mundo inteiro num copinho de café. Nossa, Linda, né? quantas memórias afetivas desbloqueadas, né? Tudo tem uma história com café. Da- não, eu acho Relação. que desencadeia essa emoção, né? Essa emoção prazerosa dos encontros, né? Assim, para mim traz isso. Bem lindo. Eu sempre adoro preparar um café da tarde, assim, convidar pessoas para vir na minha casa. É muito prazeroso. É. Vamos escutar então o coração de criança, se conectar com essa criança que. Gente, e aqui eu trago, Ivane, até te agradeço, né, por ter pedido, porque aqui eu trago o pedido da gente lembrar da nossa criança, né? Para É. nossa criança poder, nesse momento, ver a mulher que nós nos tornamos, né? As escolhas que a gente fez. Até a escolha de estar aqui podendo escutar um músico Coração de Criança. Então, que a gente Plena possa trazer, sexta-feira, né? Em plena sexta-feira. é, né, Lani? Que a gente possa trazer essa criança bem grudadinha na gente, com maior orgulho de quem a gente é e das escolhas que a gente teve até aqui. Mesmo dos aprendizados, das dificuldades, porque pode ter certeza que se a gente olhar bem nos olhos dessa criança, ela tem um amor infinito por nós e uma admiração que não cabe nela, né? Então vamos lá. Para ter um coração de criança, é preciso ser criança também. O Deus menino que brinca de jogar bola, Deus a menina rola na lama que fez no chão. O Deus menino que brinca de jogar bola, adeus a menina rola na lama que fez no chão. E vem do céu a chuva doce de Maria, que fez brotar uma florzinha no chão. O girassol que olha para um novo dia, traz amor e alegria dentro do meu coração. O girassol que olha para um novo dia, traz amor e alegria dentro do meu coração. E vem do céu a chuva doce de Maria, que fez brotar uma florzinha no chão. O Deus menino que brinca de jogar bola, adeus a menina rola na lama que fez no chão. E o girassol que olha para um novo dia, sob o manto de Maria, dentro do meu coração. Eu vi chover sob o manto de Maria, na casa de meu pai. Nossa, que linda! Linda. Como ela fez uma, né, uma ponte no final. Muito lindo esse E trabalho. essa é a força da humildade, a força do alquimista, a força dessa carta do louco que cria, que ele tá, como tu fala, né, Lani, desconstruído, né? Talvez seja esse recado para todos nós, né, que a gente pode estar, né,
com humildade, sempre aprendendo, sempre reconstruindo novas formas de alquimizar esses recursos nas nossas vidas, né? E que eles não dizem respeito só a dinheiro, é tudo muito unido, diz respeito a escolhas, né? As escolhas. Isso mesmo. Nossa, Renata, assim, você preencheu a nossa noite de sexta-feira, né, com tantas coisas essenciais, não só relacionadas a dinheiro, né, mas a tantos outros recursos que a gente tem, né, e que a gente precisa, despertar mesmo. Eu acho que é um sentimento de despertar, né? Muito bom mesmo. Mais, Obrigada, Alane. mais alguém quer falar? Queria só agradecer todo. Ah, desculpa. Era só para agradecer todo mundo por essa oportunidade, mais uma vez, Lani, pelo convite. É sempre desafiador, né? A gente vir, poder botar a voz, mas é sempre uma bênção, porque dá é ensinar, né? É trocar. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade De certa e forma, por ter vocês aqui, né? E sempre por quem vai ver. mentalizo, eu acho que assim, a Paula, né, ela de um jeito ou de outro, né, indiretamente, ela acaba promovendo esses encontros, né, trazendo pessoas assim tão importantes, né, para a vida da gente. Enfim, são oportunidades, né, e estar aqui é realmente uma oportunidade ter vocês, tá bom? Eu fico muito grata pela sua presença, pela presença da Verônica, da Alzeide, da Mirla e da Rivânia hoje nessa gravação, tá bom? Então é isso, meninas. Verônica quer falar? É, Renata, por favor, o autor que você citou, que ele fala sobre os gatilhos mentais, é Daniel Edu, Kahneman. Daniel Kahneman. Kahneman. É K-A Kahneman. Kahneman. Ah, Aham. Kahneman. Ok. E tem o. Obrigada, Ele Renata. faleceu com 90 anos há um ano atrás. Uau. Que esse que é fantástico o trabalho dele. E o Eduardo Você, Amuri também tem um trabalho lindíssimo, Eu acho que que vale a o pena Eduardo. ver. título que eu tenho do Eduardo Amuri é Dinheiro Sem Medo. Acho que Legal, ele tem um trabalho, tem um trabalho com dinheiro sem medo, depois exatamente. eu vou postar lá no grupo para as meninas. Ah, perfeito. Obrigada, Lani. Eu que agradeço, Verônica. Muito obrigada, Renata. Que bom. Obrigada, Verônica. Mirla, quer falar, Mirla? Quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Rê, por ter convidado, né? A gente já é sempre uma oportunidade quando a Rê me permite esses encontros, né? São sempre aprendizados bem importantes para mim, assim. E um prazer conhecer vocês também. Obrigada. Obrigada, Mi, por estar Ah. aqui. Então é isso, meninas. Ficamos por aqui. Uma excelente finalzinho aí de sexta-feira, de noite, final de semana de muita paz, tranquilidade, tá bom? Uma... Gratidão. Obrigada. Obrigada, uma boa noite. Foi muito bom, muito aprendizado. Obrigada. Obrigada, Rivânia. Obrigada. Beijos. Sexta-feira sempre são muitos aprendizados, né, Lani? Sempre, sempre. Até breve, tá bom? Até. Beijo. Até, Tchau. obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau.